Olá, eu sou a Bruna, eu sou terapeuta holística e consteladora sistêmica. Então hoje eu vou falar para vocês o que é constelação. A constelação ela é uma ferramenta terapêutica que ela busca entender as dores dos desafios da nossa vida de hoje para além do que está aparente. A palavra constelar significa colocar em ordem e é a tradução literal do alemão para o português. E a constelação, ela revela dinâmicas inconscientes do clã, do nosso sistema. Essas dinâmicas são o que nós chamamos de padrões familiares. E esses padrões nos deixam estagnados na vida. E o que não é constelação? Porque existe uma má interpretação desse assunto. Aí as pessoas confundem constelação com religião, com mágica, com magia, com espiritismo, com misticismo, até mesmo com astrologia por causa do nome. E as pessoas vão, muitas vezes, atrás de um milagre. E a constelação ela não traz esse milagre. E também não existe uma constelação errada. A gente espera um milagre da constelação e a gente vai falar que alguma constelação não deu certo ou deu errado, a terapeuta não soube conduzir. Isso porque a gente vai em busca de um resultado, de uma expectativa, da nossa expectativa infantil, que quer uma resposta do jeito que a gente quer, que a gente deseja, que vai satisfazer o nosso ego. E a constelação não está para isso. Então, quais são os benefícios da constelação? Ela traz muito mais consciência e conexão com a vida. A partir do momento em que você tem consciência das dinâmicas que você está representando, repetindo padrões na sua vida hoje, nas dinâmicas de hoje, você vai ter uma vida mais fluida, porque você vai começar a escolher fazer diferente, ter mais consciência do que você faz. Aquilo que é teu e aquilo que não é teu. Aquilo que é da sua família e aquilo que é um trauma infantil. Aquilo que é da sua mãe, aquilo que é do seu pai. E você vai ficando cada vez mais no seu lugar de força. E esse caminho e esse olhar mais consciente traz mais saúde, não só física como mental, emocional e com essa intencionalidade nas ações, as suas relações, os seus relacionamentos se tornam mais saudáveis. Não só a sua vida, mas também as relações. E aí existem dois tipos de constelação, duas modalidades, duas formas de constelar. A forma individual e a forma em grupo. Como que é individual? É dentro do consultório, onde o facilitador, no caso um terapeuta, e a pessoa que vai constelar. Então, ali a gente usa bonecos a fim de representar a família, o pai, a mãe, quem mais precisar ser representado. Os objetos, enfim. E esses são os elementos para uma constelação individual. Existe a constelação em grupo, que ao invés de usarmos bonecos, a gente vai usar pessoas. E essas pessoas, elas vão representar o pai, a mãe, a pessoa que vai ser constelada, a dor dela e quem mais for necessário colocar ali no campo. E os tipos de constelação? Existe a constelação do direito sistêmico, a constelação empresarial, a constelação pedagógica, né, a pedagogia sistêmica, e a constelação familiar, que é a que mais a gente já teve a oportunidade de ficar sabendo do que é, de ter ali contato mesmo. O direito sistêmico usa-se como num processo jurídico, como uma mediação de conflitos judiciais. O empresarial a gente traz para solucionar problemas de uma área daquela empresa. Da área financeira, da área comercial, da área de vendas, enfim, da área administrativa.
para assim colocar em ordem aquele sistema, para ver quais são as dinâmicas inconscientes que estão reverberando ali. Uma forma também de mediar as situações e os conflitos dentro de uma empresa. Quem vai trazer a constelação sistêmica para a empresa ou é o dono, o fundador, né, o presidente, ou é o gerente, o diretor daquela área, tá? Daquele setor. Não vai ser um funcionário aleatório, tá? Vai ser a pessoa que está mais acima de toda a equipe. E a familiar? A familiar, ela visa trazer um entendimento ali dos nossos problemas pessoais, profissionais, conjugais, financeiros. Tá? Então, é muito mais para olhar para a gente. E a pedagogia sistêmica, ela vai trazer uma resolução ali de conflitos dentro de uma escola, para mediar, de repente, um aluno que está tendo muito problemas, de pais, enfim, problemas de repetição que acontecem naquele lugar. Quais são as metodologias de constelar? Existem as clássicas, que é a que eu, Bruna, faço, né? Facilito. Existem as contemporâneas e as chamadas de movimento do espírito. As clássicas, elas foram fundamentalizadas por Bert, e a partir de Bert, a partir da esposa de Bert, foram se desenvolvendo as contemporâneas, tá? Não existe a mais correta, a mais certa, não. Eu gosto de constelar de forma clássica, porque a clássica ela traz toda uma estrutura. Então, ela tem o facilitador que está ali, olhando para a constelação, buscando os caminhos de direção. Ela vai intervir, né? Ela vai falar, vai explicar, vai mostrar o caminho de forma mais direcionada e estruturada. Vai ter um começo, meio e um fim, né? De toda a forma de constelar. As contemporâneas, elas não têm muita estrutura. Então, ela vai ter pouca intervenção do facilitador, vai ter poucas falas, não vai ter explicações. E a de movimento de espírito também não tem estrutura, não tem fala, pode ter uma intervenção ou não ter também. E assim, os representantes, eles não são direcionados dentro da constelação, assim como a clássica é, que o facilitador vai lá e instrui cada representante. Ó, você fica aqui, você fala isso. Não. A de movimento de espírito, as coisas, elas acontecem. É um pouco mais fenomenológico. Não que a clássica não seja. A gente vai olhar para um fenomenológico que é a vida. E aí, quando eu falo de campo, que a constelação ela apresenta ali no campo o que são essas dinâmicas que a gente se faz representar em forma de padrões familiares, em forma de uma vida estagnada. Esse campo se chama campo morfogenético. Morfo vem do grego, que significa forma, e genético vem de gênese, que traz a origem da forma. Então, vamos olhar para as histórias e memórias do inconsciente coletivo daquele clã. Então, esse campo, ele mostra como que os seres daquele sistema, eles vivem, eles se organizam. Padrões, o formato, o comportamento, o pensamento, a forma de pensar, de agir, a cultura, a política, a educação, as dores, os traumas, né? E assim, o que tiver ali daquele sistema. Então, o campo, ele se mostra através da percepção. E como assim? A gente vai sentir algumas emoções ou algumas sensações dentro desse campo. Por quê? Porque esse campo é a parte imaterial do sistema, é a alma do sistema. E ele age além do físico. Porém,
essa percepção física que a gente tem, ela consegue ser percebida. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, entra num ambiente que energeticamente ali a gente não se sente muito bem, o nosso corpo ele tem essa percepção. Então, o ambiente de fora se comunica, né? A parte energética se comunica com o nosso físico. É por isso que a gente consegue ter essas percepções emocionais ou de sensações físicas mesmo, tá? E assim, para constelar, para vir num grupo de constelação, para você estar participando de uma constelação, para você abrir uma constelação para você ser constelado, você precisa deixar para fora o raciocínio lógico. Como a gente vai olhar para a vida, para o fenômeno da vida, para a parte fenomenológica ali, para a alma do sistema, para coisas que estão além do aparente, além do físico, além da racionalidade, da explicação racional, a gente vai ter que ter essa percepção e sentir esse campo. A mente ela não consegue estar nesse lugar. Para a mente conseguir ser direcionada e esclarecida, ter esse esclarecimento mental que a constelação traz, se faz necessário deixar um pouquinho de lado e só perceber o campo. Então, ali, durante a constelação, vão se formar imagens da dinâmica oculta ou das dinâmicas ocultas do seu sistema. E é nessa dinâmica oculta que está a raiz do problema que você vive hoje. Aí você vai conseguir ter clareza, você vai conseguir, né? Eu trago ali, como facilitadora, uma organização naquela estrutura e naquela dinâmica para que a tua mente consiga achar um caminho diferente, um caminho de solução, tá? Eu trago ali os caminhos de soluções, mas a sua mente ela tem que perceber a existência desse caminho. Ela precisa perceber essa dinâmica inconsciente para conseguir perceber o caminho diferente a seguir. Então, como que constela? Você traz um tema e esse tema tem que ser o mais objetivo possível. Vixe, o meu tema é sobre relacionamento. Relacionamento é um tema extremamente abrangente, né? Mas eu, como terapeuta, eu trago essa objetividade junto com você para o tema. Então, não fica preocupado em achar uma objetividade. Se o seu tema é relacionamento, se o seu tema é financeiro, tá tudo bem. Eu, como facilitadora, ou a pessoa que vai facilitar a sua constelação, vai saber te dirigir para esse lugar, tá? E aí vamos ter os representantes, seja os bonecos ali ou em grupos, e aí vão acontecendo os movimentos do campo, que eu vou te dando clareza, organização e os caminhos de solução. Tudo isso, da onde veio tudo isso? Da onde veio, como assim? Que caminho é esse a seguir? Existe um pensamento sistêmico, que é uma forma de olhar para a vida, que é uma filosofia que leva a gente num fluxo natural da vida, que é onde equilibra-se as relações. E é daí que eu tiro a informação, é baseado nessa filosofia, nesse pensamento, nessa fundamentalização, que eu olho as dinâmicas e aonde que precisa ser visto e reorganizado. Não é uma adivinhação, entende? Não é do nada. Não, existe isso. E ali a gente sabe que todos os relacionamentos, para eles funcionarem, eles precisam ter equilíbrio. Um relacionamento que não tem equilíbrio não vai funcionar. Vai entrar num processo doentio.
Então, desde o porteiro, a mamãe, o papai, o filho, o namorado, o papagaio, o periquito, até o presidente da República, precisa-se de um equilíbrio relacional. E esses ensinamentos filosóficos, né, essa fundamentalização das constelações, elas operam independente de nós acreditarmos ou não, de nós querermos vivenciar isso ou não, tá? Então é por isso que eu falo que precisa ter a mente aberta, vir com a mente aberta, com a racionalidade um pouquinho de lado, porque é um pensamento de um movimento de vida, de um fluxo fenomenológico, onde a gente vai observar esses movimentos, percebendo e sentindo. Por isso é que está fora do racional. E quem foi o criador, o fundamentalizador de tudo isso? Foi Bert Hellinger, que ele era um alemão que por volta da década de 70, ele compilou todo esse pensamento sistêmico. E antes de ser psicoterapeuta, Bert, ele era um padre. Ele era um padre missionário que ele viajava em missões para a África do Sul. Ele ficou por muitos anos numa tribo chamada tribo Zulus. E ali, anos convivendo, percebendo as dinâmicas. Ele ficou fluente na língua. Ele fazia e participava dos rituais, dos ritos de passagens, das vivências, onde essas vivências e esses ritos de passagem visavam reverenciar os antepassados. E ali, Bert conseguiu entender que quando existiam uma repetição de padrão, eram porque algumas leis relacionais das relações ali, para trazer esse equilíbrio nas relações, elas eram negligenciadas e é como se fosse num processo de repetir padrões, de entrar num processo doloroso na vida. O ser humano ele precisava olhar de uma forma diferente para conseguir se liberar desse padrão, desse trauma e enfim, de toda essa estrutura que o clã foi passando de geração em geração. Então, assim, vamos pensar que as dificuldades que nós temos atualmente, elas vêm de dinâmicas ocultas. E essas dinâmicas ocultas, elas nos influenciam por traumas de outras pessoas, de outras gerações até mesmo. Pense que minha mãe me ofereceu aquilo que ela teve da mãe dela, e talvez um pouquinho mais. Eu ofereci para o meu filho o que eu ganhei da minha mãe e talvez um pouquinho mais. Então, de fato, a gente vai passando os ensinamentos de geração em geração. A gente não só passa geneticamente ali uma doença, mas também uma forma de repetir padrões, de repetir ações, de repetir pensamentos e emoções que não necessariamente são nossos diretamente, tá? E os Zulus, eles falavam a respeito disso, eles mostravam essas repetições e essas influências por traumas geracionais, e através dessa consciência faziam-se ritos como se pedindo uma bênção para os ancestrais, para que as gerações futuras fizessem diferente, né? Algo diferente ali. Toda essa estrutura filosófica, ela é baseada em apenas 3 leis, que Bert, mais para frente, chamou de ordens do amor, ou leis sistêmicas. Uma das leis é a lei de hierarquia. Elas não têm ordem em si, primeira, segunda, terceira, mas eu vou trazer aqui. Não influencia a ordem, o que influencia mesmo é você segui-las. Buscar colocar essas leis dentro da sua vida. Isso é o quê? Viver constelação. Porque eu falo que mais importante do que constelar
né, do que você fazer um processo de constelação, é você começar a colocar essas leis e essa fundamentação para a tua vida, para a sua vida começar a fluir, para de fato a tua vida começar a ter um sentido mais fluido. Então, uma dessas leis se chama a lei da hierarquia. E é uma lei muito distorcida, muito deturpada, principalmente por conta da nossa sociedade, da nossa cultura, de todos os valores que foram passados para a gente. Então, essa lei diz que a ordem vem antes do amor. Então, antes de eu gostar muito daquela pessoa, eu preciso respeitar a ordem cronológica de quem veio antes. Vem antes, né? Precede aquele que veio depois. Então, quando a gente não respeita essa ordem hierárquica, é quando a gente ousa a ocupar um lugar de alguém na vida da outra pessoa. Isso faz com que o clã perca força, que as pessoas não cresçam e não se desenvolvam. Por exemplo, quando a gente quer ser mãe de um filho que não é nosso. Quando a gente quer ser mãe, quando a gente quer ser pai de filhos de outros pais, do nosso próprio pai, dos nossos irmãos, do nosso cônjuge. Entende? E isso é negligenciar essa lei. Porque por mais que você goste muito daquela pessoa e que você esteja fazendo alguns comportamentos ali diante dela, de cobranças, né, de comportamento mais maternal ou paternal, você está colocando o sistema fora da hierarquia, né, em conflito. Você coloca o sistema em conflito. E aí, como eu disse, o clã perde a força e até mesmo a gente perde a nossa força. Outra lei bem importante, que ela é inerente à nossa vontade, é a lei do pertencimento, onde diz que todos têm um lugar, todos devem pertencer. E quando nós queremos excluir algo, né, alguma história ou algum acontecimento ou alguém da nossa vida, que seja ali, que seja da nossa vida, que seja do nosso clã, responsável direta ou indiretamente pela nossa existência, isso se faz representar em nós através de dor. Mas agora eu vou ter que conviver com as pessoas, com o meu pai, se ele sempre foi ausente, ele sempre foi agressivo. Não. É dar um lugar dentro de você para aquela pessoa. Isso não significa que você vai ter que gostar dessa pessoa, estar presente na vida dela, permitir que ela esteja com você, amar muito menos e que tenha que fazer algum sentido. Você fique tentando buscar uma explicação para que você coloque ela no teu coração. Não. É simplesmente reconhecer, concordar, respeitar e dar um lugar. Isso é dar um lugar a uma pessoa e a algum acontecimento. Porque todo mundo do nosso clã todas as pessoas do nosso clã, elas são responsáveis diretamente ou indiretamente pela nossa existência. E existem outras situações que também, de repente, fizeram com que você chegasse à Terra. Sei lá, um término de um relacionamento anterior do que o dos seus pais. Então, quantas pessoas não choraram e não precisaram ser rompidas as relações para você chegar aqui? Entende? A outra lei é a lei do equilíbrio de troca nas relações. É o dar e tomar. Então, quando eu recebo, eu primeiro preciso internalizar aquilo e devolver proporcionalmente. E não buscar dar, se doar. Porque essa pessoa que se doa demais, não espera
o algo em troca, ela desequilibra as relações. Ela afasta o outro da relação. Porque a relação, ela só é válida quando existe uma ação de um lado e a mesma ação não a mesma ação, mas uma outra ação proporcional do outro lado. Caso contrário, as relações se desequilibram. Então, desequilibra uma relação quem só quer receber nessa relação, com quem só está recebendo e não está se esforçando e colocando na mesma medida para o outro. E também quem está se doando demais. Então, numa relação saudável, ambos estão dispostos a se olharem e a perceberem o que o outro de fato precisa. Qual é a necessidade do outro para que eu consiga atendê-la e não do jeito que eu acho que a pessoa precisa atender. Ou eu estar numa exigência para com o outro e de repente o outro nem consegue me trazer na proporção que eu desejo. Aí a gente pode olhar também para a relação de pais e filhos. Relação de pais e filhos, elas acontecem diferente. Existe um outro sentido, onde os pais não exigem nada dos seus filhos, onde os pais deram a vida e criam-se os filhos para o mundo. E os filhos automaticamente não devem absolutamente nada para esses pais. Porque se nós, pensa comigo, se nós formos pagar pelo que a gente ganhou dos nossos pais, é algo bem impagável, porque o que a gente deve para os nossos pais é a vida, é a nossa existência, é o sim que eles nos deram. Então, isso é impagável. E quando a gente começa a entender toda essa filosofia e essas 3 leis, a gente começa a entender que a gente tem responsabilidade geracional para mudar a história de alguém, para abrir o caminho dos próximos que vieram depois de nós. Que nós estamos todos conectados, que de repente o que a sua bisavó sofreu, uma dor que ela sofreu, um relacionamento abusivo que ela sofreu, está repercutindo até hoje na sua vida, que pode passar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para as pessoas que vieram depois de você. Então, existe essa memória coletiva, existe essa transmissão de dor, de trauma, de informação, não só genética, mas também comportamental, emocional e mental. Vem de forma transgeracional, que vai passando de geração em geração, transgestacional, do que a tua mamãe viveu, como estava a tua mamãe quando você nasceu, ou quando ela estava te gerando. E transbiográfica, porque aquilo que acontece comigo, eu posso, de forma involuntária, passar toda essa dor para as pessoas que vêm depois, para um filho. Então, a gente pensa aqui, imagine uma pedra que você joga no rio. Essa pedra, ela bate na água do rio e todos os seres vivos, se tem alguém, uma pessoa dentro desse rio, vai sentir a vibração da água com aquela pedra que foi jogada. Então, algo que a gente faz aqui, de repente impacta todo o seu sistema familiar. Todas as pessoas com o seu comportamento. Porque quando você está assumindo o teu lugar, você dá o lugar do outro de pertencimento, você não exclui nada em ninguém, você respeita a ordem de hierarquia. Então, você não precisa ser a mãe de pessoas que você não é mãe, pai de pessoas que você não é pai. Você está ocupando apenas a tua cadeira no seu sistema familiar. Ou diante das relações, para não ter esse desequilíbrio de troca. Automaticamente as pessoas vão ter o lugar delas disponíveis. Você vai inspirá-las a tomar posse desse lugar também. Ou fazer algo de fato diferente.
da vida delas. Então, assim, novos caminhos que você busca, mudanças que você faz na sua vida de comportamento, isso impulsiona e possibilita, inspira, beneficia, impacta todos que estão ao seu redor. E é essa a nossa responsabilidade, em trazer essa consciência para os demais. Em forma de nossas mudanças, nós refletimos e inspiramos. E é isso, gente. Bons fluidos para vocês. Até uma próxima. Curte aqui esse vídeo, comenta o que você achou, compartilha com quem você acha que deveria escutar essa aula, que precisa tomar conhecimento e vem constelar comigo.